Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo da Jornada da Sabedoria, onde estamos meditando nos 31 Provérbios de Salomão. E para que nós possamos começar esse vídeo de hoje, eu peço você para estar com caneta e papel na mão, sua agenda, seu caderno de anotações e também sua Bíblia. Pegue aí sua Bíblia, abra no capítulo 7 do livro de Provérbios para que possamos iniciar nossa leitura, para que possamos iniciar o nosso estudo de hoje. Bom, então vamos ao Provérbios número 7, o versículo 1 a seguir. O título da minha Bíblia, lembrando que a versão da minha Bíblia é a versão King James para o português, mas independente da versão que você está utilizando, pode ter algumas palavras diferentes, mas o significado é o mesmo. O objetivo, o sentido da frase será o mesmo. O título traz a sedução e a cilada do adultério. Nos vídeos anteriores, nós fomos muito orientados nos provérbios anteriores relacionado às imoralidades sexuais, imoralidades sentimentais, maldades. E assim, nós aqui no capítulo 7, estaremos novamente vendo alguns versículos que nos chamam a nossa atenção para que possamos aprender a identificar uma atitude imoral e não afastar, ou melhor, e não nos aproximarmos desse tipo de atitude. E pelo contrário, afastar nossa vida, afastar o nosso coração, afastar nossos caminhos de pessoas que praticam essas imoralidades. O Provérbios capítulo 7, versículo 1 diz assim: Filho meu, obedece aos meus conselhos e no íntimo do teu ser guarda os meus mandamentos, segue as minhas orientações e descobrirás a verdadeira vida. Zela pelos meus ensinos, como cuidas da pupila dos teus olhos. Amarra os meus mandamentos aos teus dedos. Escreve-os na tábua do teu coração. Dize à sabedoria, tu és minha irmã, e aos entendimentos considera teu parente próximo. Quando nós fazemos leitura aqui de novo, o rei Salomão, chamando a atenção para o instruído, para o orientado, para o leitor, a expressão de guardar no íntimo do seu ser. Tudo que você aprende de mandamento, de orientação, tudo que você aprende de conselho, guarda no íntimo do seu ser. Aqui ele vem orientando para nós podermos zelar disso que você adquiriu, do conhecimento, da orientação, como você zela da pupila dos seus olhos. E amarra os mandamentos aos teus dedos. Aqui podemos lembrar que os conselhos do sábio, que as orientações, aqui também chamadas os mandamentos e as leis, enfim, tudo o que te leva para o desenvolvimento pessoal, espiritual, emocional, moral, ou em qualquer área da sua vida, profissional, financeira, conjugal, entre outras, precisamos aprender a guardar ao ponto de colocar uma fita, amarra ao teu dedo. Existe uma expressão utilizada pelos próprios aquelas pessoas que têm medo de esquecer, começam uma cultura de amarrar coisas ao seu dedo para não esquecer. Pois é, essa mesma expressão aqui utilizada pelo rei Salomão, amarra ao seu dedo, ou seja, sempre você vai lembrar, para você não esquecer
dos conselhos e das orientações. Ata a tábua do teu coração. Novamente um versículo nos instruindo a amarrar a tábua do coração, lugar onde não é possível quebrar como uma tábua de madeira, como uma tábua de pedra. E dize a sabedoria, tu és minha irmã. Ou seja, você precisa estar muito perto, muito próximo da sabedoria. A sabedoria falando, aqui a sabedoria já assume um papel de fala e você precisa considerá-la como membro da sua família. Você precisa ter intimidades com a sabedoria. E o entendimento é o que vai te ajudar a discernir o certo do errado, é o que vai te ajudar a buscar a inteligência que você precisa, que você está almejando. O entendimento vai te ajudar a compreender todas as informações que você leu, que você ouviu. E aqui, o entendimento precisa ser tratado como um parente próximo, ou seja, não diferente da sabedoria, você precisa estar próximo ao entendimento. Vamos ao versículo de número 5. Eles saberão manter longe da mulher imoral e da pessoa leviana e bajuladora. Então aqui nos orienta que quando você está perto do entendimento, quando você está íntimo da sabedoria, a sabedoria e o entendimento te ajudarão a identificar as ações da mulher imoral, as ações da pessoa leviana e bajuladora. E você irá se afastar, ou você irá, identificando essas atitudes, bloquear as ações que vão poder te prejudicar, e você será muito privilegiado, abençoado e conquistará mais um nível de maturidade, porque agora você não mais se envolve, ou o seu sentimento não mais está à disposição, fraco, para esse tipo de sedução. Vamos ao versículo seguinte, que é o versículo de número 6. Aqui conta Salomão um momento em que ele começa a observar da janela da sua casa e ele vê uma atitude imoral ao ponto de seduzir uma pessoa, e essa pessoa caindo na sedução e podendo ter a sua vida destruída. Então vamos ao versículo 6, que diz: da janela da minha casa, por minhas grades, olhando eu, vi entre os incautos, no meio de um grupo de jovens, um rapaz deveras sem juízo. Ele ia e vinha pelas ruas próximas à esquina de certa mulher imoral. Depois seguiu em direção à casa dela. Estava chegando o crepúsculo, o final do dia, caíam as sombras do entardecer, rodeavam as trevas da noite. Eis que a mulher lhe saiu ao encontro, com vestes de prostituta e cheia de astúcia na alma. Ela é sedutora e espalhafatosa. Seus pés não suportam ficar em casa. Um momento na rua, outros nas praças, em cada esquina se detém à espreita a sua vítima. Precipitou-se sobre o rapaz, beijou-o e sem pudor lhe declarou: tenho em casa a carne dos sacrifícios de paz que hoje preparei para cumprir os meus votos. Por esse motivo, saí ao teu encontro, a buscar-te e te encontrei. Já estendi sobre o meu leito cobertas coloridas de linho fino do Egito. Também já perfumei minha cama e o ambiente
com mirra, aloés e canela. Vem, embriaguemo-nos com as delícias da sensualidade até o amanhecer. Gozemos os prazeres do amor. Pois o meu marido não está em casa, partiu para uma longa viagem. Levou consigo uma bolsa cheia de prata e não retornará antes da lua cheia. Olha para você ver a perversidade da mulher imoral. Aqui nós podemos ver Salomão nos alertando novamente. Aqui Salomão contando literalmente uma história que ele presenciou, algo que ele viu, um acontecimento, um evento que ele observava da sua casa, da janela da sua casa. E acontece o que ele já teria nos orientado nos provérbios anteriores com respeito a não nos aproximarmos da casa da mulher imoral, porque você pode estar sujeito a ser seduzido por ela, sofrer seduções, e nesse momento, você não resistindo, caindo em tentações, você traz destruição para a sua própria vida. E aqui, interessante frisarmos que a mulher imoral, ela chega até dar uma de boazinha, ela tenta dar uma de santinha, ela mostra que ela está fazendo algo que aparentemente mostra ser corretíssima, uma mulher religiosa. Olha, eu estou preparando o meu voto, eu tenho em casa a carne do sacrifício de paz, que hoje preparei para cumprir os meus votos. Então, olha, vem cumprir os meus votos comigo. E lançando palavras ardilosas, palavras de perversidade, palavras de destruição, seduzindo para a imoralidade, ao ponto de declarar sobre o seu marido que viajou a longa distância, que só vai voltar na mudança de lua, na lua cheia, e chamando o rapaz para terem juntos uma noite de bel prazeres imorais que levam à destruição. Mas olha o que vem dizendo o versículo 21. Assim, com a sedução ardilosa das suas muitas palavras e gestos, persuadiu com a lisonja e volúpia dos seus lábios, o arrastou, ou seja, arrastou o jovem. E ele, sem refletir, no mesmo momento, a seguiu como o boi levado ao matadouro, ou como o servo que corre em direção à emboscada, até que uma flecha lhe atravessasse o coração, como a ave que se apressa em saltar para dentro do alçapão, sem imaginar que essa atitude lhe custaria a vida. Então o rapaz, ele já se encontrando como falta de juízo, o próprio Salomão aqui diz que ele não tinha juízo, um rapaz desajuizado, sem medir as suas consequências, suas escolhas, sem medir o que estava para acontecer prudentemente, colocando o peso do que poderia vir sobre a vida dele como destruição, como sentimento de culpa, como sentimento de imoralidade. E aqui ele, deixando ser levado pela sedução, sem refletir no que poderia acontecer, ele seguiu a mulher imoral para a casa dela, como o boi levado para o matadouro, como o cervo em direção à emboscada. Vamos ao versículo 24,
Agora, portanto, filho, dá-me toda a tua atenção e inclina os teus ouvidos às minhas palavras experientes. Não permita que o teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral. Olha, vou repetir. Não permita que o teu coração se desvie para o caminho da mulher imoral. É você que toma essa escolha, é você que dá ouvidos, é você que inclina seus olhares para a imoralidade. Então, não permita que isso desça ao seu subconsciente, às suas emoções, ao seu coração, e nem vagues desorientado pelas trilhas dessa pessoa. Inúmeras foram as vítimas e muitos são os que por ela foram mortos. A casa dela é uma trilha que conduz precipício abaixo, rumo ao inferno, à morada eterna dos mortos. Quando nós aqui falamos que tais atitudes da mulher imoral, não podemos desconsiderar também, em um outro sentido, o homem imoral em busca da sedução de uma mulher para os seus prazeres carnais, mas levando-a para destruição moral, espiritual. E o que interessante, precisamos lembrar que quando nós falamos de morte, aqui está falando que essa mulher, as atitudes dela fez muitas vítimas, e muitos são os que foram mortos. Podemos lembrar que existe várias expressões ou várias formas de poder interpretar a palavra morte. Especificamente, nós sabemos da morte física, morte espiritual e morte eterna. Morte física, morte espiritual e morte eterna. E quando você se envolve com a mulher imoral, pode trazer para a sua vida morte física ou espiritual ou moral. Ou seja, você quando morre fisicamente, é porque você agora não existe mais. Você foi sepultado, seu corpo físico morreu. Muitas vezes as pessoas morrem com a reputação, perambulando como uma pessoa que não sabe para onde vai, sem sentido, como um zumbi, e a sua vida toda destruída por causa de atitudes como essa, que Salomão vem nos orientando fortemente sobre isso, não cairmos nas tentações, mas mudarmos de direção, de caminho, mudarmos de atitude, para que não venhamos cair nessas tentações, nos livrando da morte. A morte moral, ela está ligada ao espiritual, que é os 3 tipos de morte falando: morte física, morte espiritual e morte eterna. Então, quando nós falamos de matar a sua moral, sua reputação, está ligado ao espiritual. A primeira coisa que acontece quando a pessoa dá-se ao prazer de se envolver com essa prática imoral, traz para sua vida a morte espiritual. A pessoa começa a se afastar daquilo que o trazia vida, daquilo que trazia paz, conforto, proteção, segurança. E a pessoa deixa de trilhar sobre o caminho do bem, deixa de trilhar sobre o caminho da eternidade, deixa de trilhar sobre o caminho de Cristo, afastando o seu coração da palavra do Senhor, e começa a inclinar o seu coração e toda a sua vida à prática do pecado. Não estamos aqui enfatizando especificamente o pecado, mas sabemos que
o salário do pecado é a morte. E sabemos que a pessoa que vive amando e praticando o pecado, a pessoa que ama o pecado, a pessoa que pratica o pecado constantemente, ela tende-se a destruir ou trazer destruição para a sua vida e morte, ao ponto de falarmos também da morte eterna. Então eu quero aqui deixar para você mais uma vez esses versículos do capítulo 7, onde Salomão mais uma vez vem nos orientando sobre a imoralidade. Capítulo 7 de Provérbios, Salomão nos chama a atenção novamente quando ele pede para que possamos guardar, e a sabedoria e o entendimento que nós guardamos vai nos ajudar a não trilhar o caminho da imoralidade e sim trazer a nossa vida a caminharmos no caminho que nos leva à eternidade, ou no caminho que nos leva a praticar o que é correto, o que é justo, o que é reto, o que é agradável, trazendo paz, proteção, segurança para a nossa vida. A partir de hoje, começa a mudar a direção da sua vida, começa a mudar a direção dos seus caminhos, começa a mudar a direção do seu pensamento. E nós, quando começamos a nos policiar, nos minuciosamente observar, nós começamos a entender, fazendo uma pré-análise, um pré-julgamento antes de praticarmos a ação que estamos pensando. Lembrando que por meio dos olhares, por meio do ouvido, audição, visão, olfato, paladar e tato, os sentidos do ser humano, chega através de imagens, ideias, chega uma força do pensamento, também chamada de energia do pensamento, mas nós, através dos sensores biológicos, absorvemos para o pensamento. O pensamento percebe o que está acontecendo, nós temos a percepção, e na nossa mente consciente o pensamento torna-se uma ideia. Essa ideia ela é enviada para o nosso subconsciente, onde nós temos as nossas crenças limitantes, os nossos paradigmas, aquilo que está formando o nosso caráter. E muitas vezes as crenças limitantes, os paradigmas precisam ser quebrados. E para que possamos fazer isso, precisamos continuar na busca do conhecimento constante. No subconsciente nós temos também as nossas emoções, ou seja, o subconsciente agora, na nossa mente subconsciente, essa ideia ela vai causar uma emoção, e a emoção enviada para o nosso corpo, ela altera a vibração. Por isso que o seu coração ele começa a sofrer algumas alterações, talvez começa a acelerar, a bater mais rápido, você fica ofegante quando de repente você está emocionalmente abalado, ou quando está levado por um momento de tristeza ou até mesmo de alta alegria. Quando isso, agora o corpo em vibração constante é expressado através das ações. Então aprenda a monitorar tudo o que está na sua mente, no seu subconsciente. Não permita que essas situações entrem na sua mente subconsciente. A prática, a sedução da imoralidade, para que você tenha uma vida de longevidade, longânima, né? Então, que você possa estar repleto de bênçãos na sua vida. Desejo a você a paz do Senhor Jesus. Eu espero você no próximo vídeo, e eu tenho certeza que o próximo vídeo, não diferente dos outros que nós aqui já estivemos meditando, Provérbios 8, vai ser mais bênçãos do Senhor trazendo para a nossa vida. Até lá!